Hoje a gente vai fazer um estudo do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Aí eu pergunto para vocês, para a gente começar a nossa palestra de hoje: todo mundo aqui sabe realmente o que é caridade? Muitas vezes a gente acha que está fazendo alguma coisa no sentido de ser caridoso, só que existem alguns tipos e definições e alguns tipos de caridade. Caridade é o amor em movimento. Segundo Jesus Cristo, a caridade é o perdão, a indulgência e a benevolência. Só que o que é perdoar? O perdão é algo que muitas vezes a gente profere essa palavra para a pessoa que nos ofendeu, né? Eu te perdoo. Mas qualquer tipo de desentendimento que você tenha com ela, a pessoa pega e joga na cara algo que aconteceu há muitos anos. O fato de eu perdoar não significa que eu vou esquecer. Uma coisa não está relacionada com a outra. A gente tem uma capacidade intelectual, emocional, que muitas vezes a gente faz como uma câmera fotográfica. Toda vez que a gente vê alguma coisa similar ao que a gente vivenciou, ao que a gente sofreu, a gente vai recordar daquilo. Só que o perdão é não desejar mal algum para a pessoa, independente do que aconteça. Isso é perdoar. O que seria a indulgência que Jesus fala? Indulgência é a gente não ficar destacando os defeitos alheios. É termos a capacidade de realmente compreendermos que, da mesma forma que nós somos seres humanos, temos os nossos defeitos, as nossas falhas, todas as pessoas também têm. E a gente entra no último item que Jesus fala, que é a benevolência. Hoje eu vou falar algo que eu espero que todos nós guardemos e compreendemos as diferenças. Benevolência. Nós muitas vezes, isso é normal, a gente tem a prática de praticar a caridade achando que estamos sendo benevolentes, e nós estamos sendo beneficentes ou filantrópicos. O que significa? Quando eu vou me deslocar da minha casa e ir para alguma instituição fazer um voluntariado com todo amor, com todo carinho, mas eu saio de casa e falo: olha, graças a Deus, hoje eu estou indo para aquela instituição e eu sei que eu estou ganhando pontos com a espiritualidade. Já deixou de ser benevolência e acabou virando beneficência. Eu sou dono de uma empresa, então eu pego e vou auxiliar uma instituição de caridade que está precisando de material escolar. Daí eu dou aquilo lá, as pessoas vêm, me abraçam, agradecem. Só que chega no período do imposto, eu declaro isso e abate. Beneficência. Tudo que eu fizer de caridade, mesmo através de pensamentos ocultos, que só eu saiba que eu estou fazendo determinada coisa, mas eu estou esperando alguma coisa em troca, deixa de ser benevolência e passa a ser filantropia ou beneficência. Não é errado, isso é muito importante, principalmente no país que a gente vive, um país que tem muitas desigualdades sociais, e isso ajuda a gente, através da nossa compreensão, a realmente nos tornarmos seres benevolentes. A gente precisa, não pensa que é errado, a gente tem que começar por esse caminho. Hoje,
a nossa sociedade, tanto a nível Brasil como a nível mundial, precisa sim da caridade material. O que seria a caridade material? Eu encontro uma pessoa que está faminta. Olha, senta aqui que eu vou te falar sobre o Evangelho, vou falar sobre a Bíblia. Não. Primeiro eu tenho que saciar a fome, eu tenho que dar um prato de comida. Então é muito importante a gente fazer as caridades materiais. Eu vejo uma pessoa que está desabrigada. Se eu tiver alguma forma de conseguir uma moradia ou algum lugar para essa pessoa sair com a sua família debaixo de um viaduto, de uma marquise, de um comércio, eu devo fazer. Da mesma forma que hoje não, mas tem dias que a gente sai daqui e a gente vê moradores de ruas que às vezes estão tremendo de frio e que para conseguir ter algumas horas de sono, eles tomam um garrotinho de cachaça para conseguir suportar o frio. Não custa, a gente tem tantas blusas guardadas nos nossos guarda-roupas, deixar uma, ó, essa daqui eu não estou usando, já faz mais de um ano que eu não uso, mesmo quando vem o inverno, põe no seu porta-mala, põe no banco do carro, passou, para o carro um pouquinho, liga o pisca-alerta e vai lá e faz essa caridade. Só que essas caridades materiais, a gente pode observar, a gente precisa de dispor de alguma coisa, correto? Só que existe a caridade espiritual, ou caridade moral, que é aquela que a gente precisa simplesmente de amor e boa vontade, ter a capacidade de engolir o nosso orgulho, a nossa vaidade. E só voltando um pouco para vocês entenderem, muitas vezes a gente pratica a caridade de uma forma errônea. Bate alguém bate, toca a campainha ou bate palma na porta da nossa casa. Você está assistindo, a gente que é homem está assistindo um jogo de futebol, a mulher está assistindo a novela, daí o filho fala, tem uma pessoa lá pedindo comida, então leva isso daqui para ele parar de encher o saco, para eles irem embora, para mim continuar assistindo meu futebol sossegado. Isso não é caridade. Agora voltando para esse lado que a gente estava falando da espiritual, não é fácil perdoar alguém que ofende a gente, porque a gente tem que engolir o nosso orgulho, a gente tem que se livrar da nossa vaidade, daquele sentimento que fez com que a gente se sentisse mal, humilhado, ofendido. Só que isso é evolução. Fora da caridade não há salvação. A gente interpreta a salvação como se fosse um lugar, como se fosse a salvação deve ser uma colônia espiritual, deve ser o paraíso. Não. A salvação é nos tornarmos homens, no sentido geral, de bem, pessoas com a capacidade de perdoar, de ser misericordioso. E a gente consegue chegar nesse ponto quando a gente realmente começa a se transformar em seres benevolentes. O que é ser benevolente? É fazer algo sem esperar nada, exatamente nada em troca. É dar ao outro aquilo que o dinheiro não compra muitas vezes. É se doar. E a gente pode fazer isso, Jesus deixou isso de uma forma tão clara. Nesse sentido, muitas vezes, a gente não precisa de dinheiro. Porque a gente começou a falar sobre caridades materiais, mas as caridades espirituais a gente não precisa de dinheiro. A gente não precisa de dinheiro para ir visitar um vizinho que está enfermo, um idoso
que perdeu a esposa, ir lá, dar um abraço, uma palavra de conforto, de carinho. A gente não precisa de dinheiro para ir numa instituição e ajudar a empurrar um cadeirante, ir no hospital. A gente tem diversas formas de auxiliar, fazendo a caridade verdadeira. Só que tem algo que é fundamental. A gente precisa se capacitar. Eu aprendi, a gente vê, por exemplo, um cadeirante, a gente pega e fala assim, se eu vou ajudar numa instituição, é só empurrar a cadeira. Não é. Quando numa rampa você tem que ficar de costa, descer de costa, para você servir de escora. Então para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa aprender um pouco mais. Se a gente vai fazer algum tipo de trabalho assistencialista, a gente tem que ler um pouco mais, a gente tem que se instruir e, acima de tudo, ter o coração aberto, ter o coração puro. Porque a caridade, quando é colocada em prática de forma constante, ela se transforma numa necessidade. Da mesma forma que eu acordo de manhã e tenho necessidade de escovar os dentes, lavar os rosto, tomar um café da manhã, quando eu começo a colocar em prática a caridade, é como se faltasse alguma coisa, se eu não fiz alguma coisa de boa naquele dia. E quando eu pratico a caridade verdadeira, que é a benevolência, eu adquiro algo que se chama virtude. E a gente precisa de virtudes. E tem algo que eu gostaria que vocês refletissem em relação a isso, que é uma historinha para reflexão. Duas mulheres chegaram num teatro, numa carruagem, vestidas com aqueles casacos de vison, e era num lugar muito frio. A temperatura naquele dia chegava a menos 15 graus. E elas desceram, todas bem vestidas, protegidas das intempéries. E quando eles iam entrando no teatro, tinha um senhor que estendeu a mão. E dava para perceber que ele estava sem agasalho. Daí uma dessas duas mulheres tirou o casaco de vison, a hora que ia doar para ele, a outra pegou e impediu, falou, não, ele nem sabe o valor disso, ele vai estragar isso daí, vamos para dentro. Fez ela colocar o casaco e foram assistir a peça teatral. Daí quando terminou a peça, ela saiu e olhou, ele não estava mais ali. Daí quando chegou na casa dela, ela pegou e conversou com os serviçais lá, os empregados, os funcionários dela, que hoje a gente chama de colaborador, que é a forma correta, e falou, faz um favor, leve esse alimento, esse prato de comida, leve esse agasalho. Ele ficou, é um senhor assim, 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 descreveu, que fica lá na marquise do teatro. Ele foi, e ela lá esperando, passou algumas horas, ele retornou. Ela falou, e aí, você conseguiu entregar o prato de comida? Entregou o agasalho? Ele falou, não, infelizmente eu conversei com as pessoas, ele morreu de frio. Ou seja, a caridade, quando é muito arquitetada, muito pensada, o socorro pode ser tardio. Então, se a gente vê alguém numa situação que ela precise daquela ajuda imediata, não adianta eu querer me organizar com os meus vizinhos para querer fazer cestas básicas, a juntar roupas. A gente tem que fazer aquilo que está no nosso alcance de imediato. E isso é muito importante, porque perdeu-se uma oportunidade, ficou-se com algo na mente. Porque se ela tivesse dado o agasalho naquele momento, talvez não tivesse acontecido isso. Por isso, a importância de a gente começar a pôr em prática a caridade.
Por isso, a importância de a gente compreender que, independente da nossa condição social, das nossas crenças, das nossas dificuldades, todos nós podemos auxiliar quem quer que seja. Se a gente vê uma mãe com uma criança chorando, uma prece. Se a gente está numa condução e vê uma pessoa de idade, deu lugar. A gentileza, o amor, é algo que cabe em qualquer lugar, em qualquer momento. E pode ter certeza que vai chegar uma hora que a gente nem vai pensar naquilo que a gente está fazendo. Deixa eu ver se eu pus mais alguma coisa importante para a gente falar. Existe isso já, o que eu estou falando é a ciência que comprova, tá? A gente tem o lobo frontal, lobo pré-frontal. Esse lobo que a ciência explica é algo que já foi feito um estudo, tá? Toda vez que a gente pratica a benevolência através da caridade, sem esperar nada em troca, ele facilita com que a gente não volte a ter os mesmos hábitos. Porque as maiores dificuldades que a gente tem estão relacionadas ao processo de mudança. Então você pega uma pessoa que ela rói as unhas, dela fala para ela mesma: eu não vou roer mais as unhas. Enquanto ela estiver concentrada naquilo, ela não vai ter essa prática. Só que quando ela se distrai um pouco, ela já vê, ela está com o dedo na boca. Quando a gente pratica a caridade, a ciência mostra que a gente consegue de alguma forma bloquear esses hábitos. Esses hábitos não é só sobre roer as unhas, é sobre, principalmente, a gente conseguir se livrar de alguns vícios. Eu não sei se vocês sabem, mas o AA é uma das instituições que mais tem resultados positivos. Vocês sabem por quê? Associação dos Alcoólicos Anônimos. Vocês sabem por quê? Porque eles têm 12 itens para seguir. E um deles é que aquele que conseguiu se livrar do vício, que auxilie um outro a não beber mais. Isso é algo que é a caridade, que é a benevolência. E quando isso é colocado em prática de uma forma verdadeira, de uma forma correta, isso auxilia, que a ciência explica, a bloquear aquele hábito dele também ter vontade de beber. Porque como que eu vou estar falando para você não beber e eu ainda estou praticando esse tipo de coisa? Por isso que todos nós tenhamos a necessidade de nos transformarmos em pessoas de bem, através da prática do amor, da tolerância e principalmente do perdão. Porque, como eu falei no começo, a caridade é o amor em ação, é o amor em movimento. Tá? Boa noite a todos. Agora a gente vai fazer a nossa prece final.